tarde. O Band Cidade, a entrevista deste sábado, vai tratar sobre a prática sindical. Qual o papel dos sindicatos? Como ele pode ajudar você, trabalhador? E como se gerencia uma entidade sindical? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar a partir de agora com o Procurador-Chefe do Trabalho, Geibson dos Santos Justiniano. Boa tarde, procurador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ano. Em nome do Ministério Público do Trabalho, agradecemos a oportunidade que o Band Cidade está dando para divulgarmos um evento que ocorrerá na próxima semana, de tamanha importância para a instituição e esperamos que seja importante para a sociedade, que é a Semana Sindical 2012. Doutor, é fato que muita gente, muito trabalhador, desconhece totalmente o papel de um sindicato para a sua categoria? É fato. Na verdade, o papel do sindicato é de tamanha importância, porque o mundo do direito do trabalho lida com uma relação de capital e trabalho. Essa relação, por si só, quem tem o capital tem um poder econômico. E é normal que quem tem o poder econômico tenta subjugar a outra classe, que é a classe trabalhadora. O papel do sindicato é tentar equilibrar esses dois polos, fazer com que a classe trabalhadora que está à mercê de ser destratada por face do poder econômico do empregador, tenha uma paridade de armas. E é nesse ponto que se insere o papel dos sindicatos. Poder ter um diálogo com a outra parte, com a classe patronal, com a classe empregadora, para poder discutir melhores condições de trabalho. É lei cada categoria ser vinculada a um determinado sindicato, ao sindicato que lhe convém? Na verdade, hoje o que rege o sindicalismo no direito brasileiro é a liberdade sindical. Né? Essa liberdade sindical ela tem um viés voltado para a própria entidade, ou seja, não pode haver interferência do Estado. É a própria classe que tem o poder de decidir de formar ou não uma categoria profissional. Como também tem o viés individual, que o trabalhador ele não pode ser compelido a se obrigar a filiar ou não ao sindicato. A qualquer momento ele pode decidir se filiar e filiado também pode decidir se desfiliar. Agora tem aquela contribuição obrigatória, né? Isso é lei. Na verdade, hoje há um entendimento do Ministério Público, um entendimento crítico, que a Constituição brasileira avançou muito na questão da liberdade sindical, mas ela deixou alguns resquícios do sindicalismo na época da criação, vamos dizer, da edição da consolidação das leis do trabalho, lá no Estado Novo de Getúlio Vargas. Naquele momento, havia uma ingerência do Estado na formação dos sindicatos. Daquele período, o que ficou, o que remanesceu? Uma delas foi a contribuição sindical compulsória, que na verdade é um imposto sindical que é cobrado uma vez por ano, no mês de março, e que equivale a um dia de trabalho do trabalhador. Essa é obrigatória? Essa é obrigatória, agora, inclusive com previsão constitucional. É possível uma categoria ser representada por mais de um sindicato? Na verdade... Isso ser reconhecido pela lei? Na verdade, também essa é outra imposição ainda do autorismo, vamos dizer, um resquício do período autoritário que a sociedade brasileira vivenciou. Hoje a lei exige, a Constituição Federal exige a unicidade sindical, que é a constituição de um sindicato, apenas um sindicato representativo de uma determinada categoria por base territorial. E a base territorial mínima prevista é de um município. Ou seja, hoje a categoria não pode, uma mesma categoria não pode ter duas entidades associativas representativas daquela categoria profissional. Agora, doutor, a gente acompanha algumas distorções, né, em entidades sindicais, e isso se deve a quê? Seria a falta de um preparo das pessoas que acabam entrando nessas entidades para administrá-las. Quer dizer, a gente tem o exemplo de algumas juntas governativas assumindo, né, a direção de alguns sindicatos aqui mesmo em Manaus, devido a problemas de gestão. Isso tem sido mais comum do que deveria, ou realmente isso faz parte, né, da vida sindical? Na grande verdade, nós tivemos uma mudança bem profunda da Constituição com a emenda constitucional número 45, que todas as questões sindicais, quando os grandes litígios das questões sindicais eram resolvidos e discutidos na Justiça Estadual.
Com a reforma do Judiciário, na Emenda Constitucional 45 de 2004, essas demandas passaram a ser da Justiça do Trabalho, a serem resolvidas pela Justiça do Trabalho. O que isso, nesse momento, demonstrou para todo mundo, para todos os operadores da área do trabalho? Que ainda há um grande passo a avançar na questão de maturidade acerca do que é um representante sindical. Muitas vezes, e não queremos generalizar, que isso é de caso a caso, o que nós percebemos é que é uma disputa por poderes de liderança sindicais, mas baseados muito na questão da receita sindical. E o que isso prejudica? Prejudica exatamente que o sindicato há um papel decisivo de, além de representar a classe trabalhadora por melhores condições de vida, o sindicato também deve oferecer alguns benefícios à categoria profissional, como, por exemplo, assistência judiciária, pode oferecer planos odontológicos, médicos, isso tudo dependendo de convenção, mas o que a gente observa é que, por não ter uma capacitação e formação de lideranças sindicais, grandes oportunidades são desperdiçadas nesse sentido. Quer dizer, a questão do sindicato dos rodoviários, que Manaus vivenciou poucos meses atrás, é um exemplo? Nós não podemos ter o diagnóstico de que a questão dos rodoviários é uma questão de má formação de lideranças sindicais. Não é isso. Na verdade, o que teve na questão dos rodoviários foi uma instabilidade gerada por disputas de grupos políticos dentro da categoria, para ver quem assumiria a direção do sindicato dos rodoviários urbanos, dos trabalhadores rodoviários urbanos. O que nós diagnosticamos é o seguinte, que toda vez que há uma interferência nos rumos decisivos de quem deve representar o sindicato, isso causa uma instabilidade muito grande. E o diagnóstico que nós fizemos, o Ministério Público do Trabalho, que aquela greve que ocorreu, que foi sem precedentes na história da cidade de Manaus, não foi decorrente por disputa de condições de trabalho. Foram reivindicações trabalhistas. Não foram reivindicações trabalhistas. O que nós diagnosticamos que foram disputas pelo poder político do sindicato. O Ministério Público agiu com rigor naquele momento. Agimos com rigor. Em primeiro momento, nós tratamos de ver como se tratava de uma paralisação sem respaldo legal, a suspensão da greve, né? Podemos dizer assim, buscamos isso. E, num segundo momento, continuamos os trabalhos, inclusive nos manifestando judicialmente, para que aquela situação de instalação de junta governativa fosse extemporânea e fosse resolvida o mais breve possível com eleições sindicais. O que ficou prejudicado, na verdade, porque a diretoria que foi eleita foi restabelecida via decisão judicial. Hoje, o Sindicato de Rodoviários Urbanos não está sob a égide de junta governativa. Hoje, quantos sindicatos estão sob a intervenção de juntas governativas? Olha, nós não temos uma informação precisa. Até meados do primeiro semestre, nós tínhamos 5 grandes sindicatos sob intervenção judicial e com a nomeação de junta governativa. O que é relevante em relação à posição do Ministério Público do Trabalho, nesse sentido, é de que junta governativa ela é uma situação excepcional. Temos que sempre buscar que o sindicato esteja sendo conduzido por uma diretoria legitimamente eleita pela classe trabalhadora, né, pela classe profissional, pela categoria profissional. E isso se dá mediante realização de eleições sindicais nas Assembleias Gerais. Então, isso que nós devemos buscar. Toda vez, quase um posicionamento pacífico dos membros do Ministério Público, que quando há uma junta governativa, que a junta governativa tenha poderes apenas para conduzir novos pleitos eleitorais. A orientação do Ministério Público do Trabalho é que realmente o trabalhador se engaje nessas questões trabalhistas e participe ativamente dos sindicatos, até para conhecer mais sobre os seus direitos. Quer dizer, a questão do dissídio salarial, por exemplo, são os sindicatos que negociam com os patrões diretamente. Quer dizer, você estar engajado
né, ativamente dentro ali dos passos, sabendo os passos do seu sindicato. Isso é importante, doutor? Extremamente importante, Ano. Inclusive, o tema da Semana Sindical é: democracia não é só votar, é também participar. O que a gente percebe? Para ocorrer, por exemplo, um dissídio coletivo, há todo um procedimento. Primeiro tem que se realizar uma Assembleia Geral dos Trabalhadores, aonde vão ser firmadas as pautas de reivindicações daquela determinada categoria. Após isso, é feita uma negociação coletiva para firmar ou um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Só com a frustração dessa negociação coletiva é que pode se ajuizar um dissídio coletivo. Ou seja, o nascedouro de todo esse procedimento exige a participação da categoria, dos associados do sindicato. Mas o que a gente percebe? Que a participação é mínima. Não há um compromisso do trabalhador sindicalizado em estar vendo realmente quais são os caminhos que estão sendo conduzidos por determinada diretoria de um sindicato. Ok, doutor, nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos falando mais sobre a Semana Sindical, que já começa nesta segunda-feira. Nós voltamos já já.